Conheçam Scott. Ele nasceu no dia 26 de janeiro de 2011. Ele era um menino de 3 anos que vivia na Pensilvânia, Estados Unidos. Scott vivia com sua mãe Dillian e com seu irmão de 6 anos. Infelizmente, nas matérias não se diz como era o convívio entre ele e a mãe nos primeiros anos de sua vida. Se diz somente que, em determinado momento da vida de Dillian, ela entrou em um site específico para procurar um Sugar Daddy. Eu vou tentar explicar de uma forma bem leiga para vocês o que é um Sugar Daddy. Um Sugar Daddy é um homem mais velho que geralmente procura acompanhantes mais novas. Eles sempre bancam essas mulheres financeiramente, algum deles só dão dinheiro para essas mulheres para poder conversar, curtir a presença delas, porém existem outros homens que querem ter um caso íntimo com essas mulheres, além de bancá-las financeiramente. Enfim, nas matérias se diz que Dillian colocou no anúncio que ela estava com problemas financeiros, que tinha 2 filhos, escreveu mais algumas outras coisas, porém, aparentemente, nenhum homem respondeu a esse anúncio, se assim posso dizer. Por volta de setembro ou outubro de 2014, Dillian conheceu um homem chamado Gary enquanto ela estava trabalhando em uma rede de supermercados. A partir do momento que se conheceram, eles logo começaram a namorar. Poucos dias depois, quase que imediatamente, Dillian foi morar com esse homem e assim ela começou a viver com ele e com os filhos em um trailer. O que acontece é que Gary não morava sozinho, ele estava em processo de divórcio, então naquele trailer também morava sua ex-mulher e a filha dos dois, que tinha 11 meses na época. Ou seja, a partir do momento que Dillian começou a morar no trailer, começaram a viver ali 3 adultos e 3 crianças. Não era um local grande, era um espaço pequeno, porém aparentemente os 3 se davam bem, eles não tinham grandes problemas e viviam de forma amigável. Poucas semanas depois, no dia 5 de novembro de 2014, Amber, a ex-mulher de Gary, que também vivia naquele local, ligou para a emergência. Assim que falou com um atendente, ela disse que Scott não estava bem, pediu ajuda e então uma ambulância foi enviada até o local. Quando os paramédicos entraram na residência, eles ficaram perplexos ao ver Scott. Após isso, eles o levaram imediatamente até o hospital. Assim que as enfermeiras apenas viram Scott, elas começaram a chorar devido ao estado que ele estava. Quando os médicos o examinaram, eles logo constataram que Scott já estava sem vida e por isso ele foi enviado para análise. Assim que chegou nesse local, os legistas constataram que Scott perdeu a vida devido a diversas agressões que sofreu. Segundo eles, Scott foi agredido com um objeto pontiagudo diversas vezes, também foi agredido com uma frigideira, foi amarrado em uma cadeira, foi colocado de ponta cabeça, foi arremessado, chicoteado e também havia sinais de uma severa desnutrição. Com isso, as investigações do caso se iniciaram. Assim que os investigadores interrogaram a mãe de Scott e seu namorado, eles confessaram tudo. De acordo com Dillian, ela e Gary agrediam frequentemente Scott e seu irmão. A mãe do menino deu detalhes de tudo o que fazia, mencionou que quando agredia Scott, Gary ficava assistindo e rindo, e quando o namorado fazia o mesmo, ela ficava assistindo e rindo também. Ainda de acordo com a mãe do menino, 3 dias antes de Scott perder a vida, tanto ela quanto seu namorado ficaram com raiva porque ele não queria tomar café da manhã. Segundo ela, Gary ficou muito irritado, começou a agredir Scott de uma maneira muito intensa, ficou fazendo isso durante muito tempo, o arremessou na parede, o amarrou na cadeira, o agrediu de diversas formas, enfim. Tanto o namorado quanto ela ficaram fazendo isso por mais ou menos 3 dias. Segundo Dillian, eles ficaram fazendo isso porque Scott não queria comer todas as vezes que eles tentavam dar comida para ele.
ele não aceitava e Gary achava que o menino estava afrontando ele. Após o terceiro dia, Scott ficou inconsciente depois de ser agredido por Gary. Ao ver isso, eles o colocaram em cima de um colchão inflável, depois saíram de casa, foram ao mercado fazer compras, voltaram para casa, comeram uma pizza. Depois disso, os dois tiveram relações íntimas e então notaram que Scott ainda estava inconsciente. Ao perceber isso, o casal colocou o menino debaixo do chuveiro. Quando perceberam que ele não reagiu, eles decidiram ligar pedindo ajuda porque entenderam que algo tinha acontecido. Conforme falei para vocês, na maioria das matérias se diz que a pessoa que ligou para a emergência foi a ex-mulher de Gary e não os dois. Outra coisa que precisa enfatizar é que Scott não só foi agredido durante esses 3 dias, mas durante várias e várias semanas. Durante esses 3 dias, a coisa ficou muito mais intensa e extrema. Mas o que se diz nas matérias é que isso já acontecia durante muitas semanas e que durante vários e vários dias lhe foi negado comida. Ainda durante as investigações, a polícia foi até a casa onde Scott estava morando há apenas um mês. Ao chegar ali, eles encontraram um buraco na parede. Ao questionar Jillian sobre isso, ela contou que em uma das agressões, Gary arremessou Scott na parede e por isso tinha feito aquele buraco. Fora isso, ela enfatizou que os dois costumavam deixar Scott e o irmão pendurados de cabeça para baixo e basicamente, enquanto um era agredido, o outro ficava esperando sua vez. Como o irmão de Scott era mais velho, ele sabia que, se ficasse quieto, tudo acabava mais rápido. Scott, no entanto, ainda não entendia como isso funcionava. Ele sempre lutava e isso deixava o casal ainda mais irritado. A partir daí, Jillian e Gary foram presos. Dias depois, Amber, a ex-mulher de Gary, também foi presa. De acordo com os investigadores, ela confirmou que testemunhou tudo o que o casal fazia, que presenciou diversas agressões, mas que só decidiu pedir ajuda quando já era tarde demais. Meses após as prisões, aconteceu o julgamento de Jillian. Ali na audiência, os promotores disseram que o que aconteceu com Scott foi uma história de terror americana e mencionaram que diversos profissionais que já estavam acostumados a lidarem com situações difíceis ficaram extremamente chocados e choraram muito ao ver o estado que ele se encontrava. Ainda no tribunal, uma carta do irmão mais velho de Scott foi lida. Nessa carta, o irmão mais velho de Scott dizia que Jillian permitiu que Gary o agredisse, falou diversas coisas para a mãe, e em um trecho da carta ele disse o seguinte: "Querida mãe, você é a pior mãe que já conheci. Eu gostaria que você nunca tivesse conhecido Gary. Ele é realmente mau. Ele quase tirou minha vida. Você é a razão pela qual Scott foi morto. Achei que os pais deveriam nos proteger, mas agora você está na prisão e precisa cumprir sua pena." Enquanto a carta estava sendo lida, Jillian chorou. Assim que ela foi presa, o filho mais velho foi adotado por um casal que não teve seu nome divulgado. O pai adotivo do menino compareceu ao tribunal, também foi ouvido e disse o seguinte: "Não tenho certeza de qual criança é mais infeliz nesse caso, Scott por ter morrido ou seu irmão por ter sobrevivido para viver com a memória de tudo o que passou. Eu sei que você quer ser perdoada, reconheço que sua vida não tem sido atraente, mas a vida apresenta a todos nós desafios pelos quais temos que navegar. Os pais, independente das dificuldades, são responsáveis pela saúde e segurança de seus filhos. Você participou de forma egoísta das agressões de seus próprios filhos." Ainda durante seu depoimento, o pai adotivo mencionou que, por vezes, o irmão de Scott se lembrava da mãe, porém ele só se lembrava de momentos ruins. Segundo ele, o irmão mais velho de Scott dizia que se lembrava de como ela verificava os pés dele quando ele estava pendurado de cabeça para baixo, e também se lembrava dele e Scott segurando a vontade de defecar, pois sabia que, se eles fizessem isso, tanto ela quanto Gary ficariam com muita raiva. O pai adotivo continuou dizendo o seguinte: "Essas são as memórias que ele tem. Suas memórias são de medo, dor e confusão porque ele não foi protegido.
Scott perdeu a vida sozinho no chão e o irmão assistiu e estava sozinho. Gary pode ter infligido os golpes que tiraram a vida de Scott, mas em última análise, eles eram de sua responsabilidade. Você deveria tê-los protegido. Ainda durante a audiência, se revelou que na época que Scott perdeu a vida, fazia 2 semanas que seu irmão não comparecia às aulas. Ao saber disso, os investigadores questionaram a instituição de ensino onde ele estudava. Eles disseram que, quando o menino começou a faltar às aulas, eles telefonaram para Jillian, tentaram entrar em contato com ela de diversas formas, aparentemente até tentaram ir até a casa onde ela morava, porém, quando eles chegaram nesse local, não tinha ninguém. O que acontece é que quando Jillian se mudou, ela não foi até a escola do filho cadastrar o novo endereço, e por isso, segundo eles, não tinha como entrar em contato com ela. Assim que Jillian foi ouvida no julgamento, ela pediu clemência ao juiz, disse que aceitava tudo o que fez, que entendia que o que cometeu foi um crime, mas que, segundo ela, foi manipulada por Gary. Jillian disse o seguinte: "Peço a Deus para ter toda a minha vida de volta. Se eu nunca tivesse conhecido Gary, meu filho com certeza estaria vivo. Estou verdadeiramente arrependida e gostaria de poder ter tudo de volta." Inicialmente, os promotores pediram a pena de morte para Jillian. O que acontece é que ela decidiu fazer um acordo com eles para evitar receber essa pena. Nesse acordo, ela concordou em testemunhar contra Gary e também concordou em se declarar culpada. Devido a isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Jillian foi sim considerada culpada e recebeu de 42 a 94 anos de prisão. Meses depois, aconteceu o julgamento de Gary. Das matérias não fica claro se a mãe de Gary falou no tribunal ou durante uma entrevista. Eu particularmente acredito que foi durante uma entrevista. Ela disse que não acreditava que seu filho tinha tirado a vida de Scott. Segundo ela, Gary era um homem bom, trabalhador, bastante esforçado e que jamais faria algo assim. Enfim, durante o julgamento, uma carta do irmão mais velho de Scott também foi lida. Essa carta era direcionada a Scott, e ali o irmão mais velho dele dizia o seguinte: "Caro Scott, sinto muito que você tenha sido morto por Gary. Eu estava tentando protegê-lo. Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Gary está na cadeia. A má notícia é que você está no céu, e não comigo." Como Gary também fez um acordo com os promotores para não receber a pena capital, ele teve apenas uma breve audiência, ali se declarou culpado e então recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Posteriormente, aconteceu o julgamento de Amber, a ex-mulher de Gary, que testemunhou todas as agressões e nunca fez nada para ajudar. Durante a audiência, Amber foi ouvida e disse: "Entendo perfeitamente que o que fiz foi errado. Se eu estivesse mais envolvida com o que estava acontecendo ao meu redor, Scott ainda estaria vivo hoje. Sinto muito. Eu não fiz nada. Eu falhei como pessoa. Scott merece justiça." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Amber também se declarou culpada e recebeu 16 anos de prisão. Sobre o pai biológico de Scott, as matérias não falam muito sobre esse homem, se diz somente que ele morou durante alguns anos com Jillian, que enquanto estavam morando juntos, eles tiveram o primeiro filho, após alguns anos tiveram Scott, e quando o menino estava com 2 anos, eles se separaram e esse homem se mudou para um outro estado. Após todo o ocorrido, a família de Scott deu algumas entrevistas, a família paterna dele deu algumas entrevistas. Eles disseram que Jillian sempre pareceu ser uma boa mãe, que eles achavam que ela amava os 2 filhos, que cuidava muito bem deles, porque constantemente Jillian postava fotos com os filhos e, segundo a família paterna, eles pareciam estar muito bem. Eles não tinham muito contato com os meninos porque moravam longe, e alguns deles até estavam há mais de 1 ano sem ver os 2. Após o ocorrido, a família paterna entrou com um processo para ter a custódia do irmão mais velho. A tia de Scott disse que Jillian era ajudada financeiramente pela família paterna dos meninos e, segundo ela, qualquer uma pessoa da família teria tirado os 2 se soubesse por um segundo que eles não estavam bem. Em uma entrevista, a tia disse o seguinte:
Nós simplesmente não tínhamos ideia. Que tipo de pessoa faz coisas assim? Não há nem palavras para isso. Em 2017, a tia paterna adotou o irmão mais velho de Scott junto com seu marido. Na época que Scott perdeu a vida, diversas pessoas se juntaram para enviar dinheiro para o irmão mais velho dele. Esse dinheiro foi guardado por uma instituição financeira, porém, de acordo com a tia do menino, até hoje eles não entregaram um centavo do valor a eles. A tia ainda está tentando obter na justiça o direito do menino usar esse dinheiro para seus estudos e atividades extracurriculares, porém o que dá a entender, de acordo com as matérias, é que eles ainda não tiveram acesso a esse dinheiro e ainda estão lutando na justiça por isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Mesmo se você não for notificado, vem no canal toda semana, clica na aba vídeos, que você vai ter acesso a todos os vídeos do canal e assim vai poder maratonar. Eu agradeço de coração a cada um que sempre está aqui, deixando o like e o comentário. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.